Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema delicado e, para muita gente, bastante familiar. Um tema bem complexo, né? Muito. Sabe aquela situação em algumas comunidades de fé, onde existe um líder que parece que centraliza todo o poder? Sei bem. Aquele controle excessivo, traços que, assim, a gente poderia chamar de narcisistas. Exato. Mas o mais curioso não é nem a existência desse tipo de líder, mas a pergunta que vem depois. A pergunta de $1 milhão. Por que as pessoas, muitas vezes, percebendo que tem algo errado, continuam ali, sabe? Submissas a essa figura? Essa é a grande questão. É uma dinâmica que mistura fé, psicologia, poder, pertencimento. E para nos ajudar a desembaralhar esse nó, a gente tem em mãos uma análise do presbítero Marcos Benedito. Isso, ele escreveu justamente sobre isso num texto chamado Por que as pessoas se submetem a líderes narcisistas na igreja? Um título bem direto. Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é usar essa análise como um mapa, para a gente entender as engrenagens por trás disso. Vamos investigar o papel do medo, o jeito como a autoridade é usada. E a cultura de submissão, né? Que permite que isso tudo não só aconteça, mas que dure por anos, às vezes décadas. Décadas. É impressionante. E o fascinante, eu acho, é que, embora o laboratório dessa análise seja uma igreja, os padrões são universais. Com certeza. A gente está falando de dinâmicas de poder, de psicologia de grupo, que poderiam acontecer numa empresa, num partido político. Até numa família. Totalmente! O que torna um ambiente religioso tão particular e talvez mais potente é que tudo isso é amplificado por uma linguagem espiritual, por uma estrutura que lida com o sagrado, entende? É isso. Com o eterno. Isso eleva as apostas. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Então, a análise sugere que essa dinâmica toda se apoia em dois grandes pilares. Uhum. De um lado, existe uma psicologia da submissão na comunidade. E do outro, claro, as táticas de controle usadas pelo líder. Faz sentido. Um lado alimenta o outro. Acho que faz sentido a gente começar pelo lado da comunidade. O que leva um grupo a aceitar essa situação? E a primeira resposta que o texto dá é a mais visceral de todas: medo. Exato. E não é ignorância. A análise é muito clara nisso. As pessoas não são cegas. Elas vêm, né? Elas veem o autoritarismo, percebem a manipulação. O que as paralisa é o medo. Medo das consequências de falar, e não é um medo, assim, abstrato. Que tipo, Deus vai me castigar. Não. É um medo social muito concreto. Que tipo de medo, na prática? É o medo de ser rotulado, de virar o rebelde, a pessoa problemática, aquele que causa divisão. Nossa, dentro de uma comunidade unida, esse é um rótulo que pode levar ao isolamento completo. É também o medo de perder seu espaço, sabe? De ser tirado daquele ministério que a pessoa ama. Aquele projeto no qual ela investiu tempo, energia. Isso, e claro, o medo de perseguições veladas. Aquele tratamento de gelo, aquela retaliação sutil que vai minando a pessoa aos poucos. É uma morte social, de certa forma. A análise até cita um provérbio que diz: o temor do homem armará laços. A imagem é de uma armadilha, né? Uma armadilha, perfeito. O medo te prende, te impede de agir, mesmo você sabendo que é o certo a fazer. E esse medo coletivo, ele cria o que a gente pode chamar de uma... Cultura de silêncio. Exatamente, uma cultura de silêncio. A inação não vem da falta de visão, mas de um cálculo de custo-benefício. Todo mundo pensa: se eu falar, o que eu ganho e o que eu perco? E a conta quase nunca fecha, imagino. Na maioria das vezes, a percepção é que o custo pessoal é altíssimo. Você pode perder amigos, sua reputação, seu senso de pertencimento. Como diz o texto, onde o medo governa, a verdade se cala. E aí o status quo, mesmo sendo tóxico, se perpetua. E essa cultura de medo, ela não acaba criando um ambiente onde as pessoas são, de certa forma, treinadas a não questionar? Com certeza. Isso me leva a outro ponto que a análise levanta. A ideia de uma submissão cega que é ensinada como se fosse uma virtude espiritual. Precisamente. Em alguns desses ambientes, a obediência é exaltada acima de tudo, mas o discernimento, esse não é ensinado na mesma medida. Pelo contrário. Pelo contrário, ele é desencorajado. Questionar é visto como pecado.
Tentar pensar criticamente sobre uma decisão é enquadrado como rebeldia. E se você tenta discernir se um caminho é saudável ou não? Aí você é logo taxado de tentativa de divisão. O que é uma ironia gigantesca, né? Porque a própria fonte lembra daquela instrução bíblica de examinai tudo, retém o bem. Uhum. Ou seja, a base da fé incentivaria a análise crítica, não a aceitação passiva. É uma inversão total. A capacidade crítica da comunidade é neutralizada. E o que acontece quando ninguém mais tem permissão para pensar criticamente? O abuso se normaliza. E a estagnação também. A estagnação, os projetos que não andam, o sofrimento das pessoas, tudo isso pode ser reinterpretado com um verniz espiritual. Peraí, como assim? Aquilo que é, na verdade, uma disfunção de liderança, um problema de gestão, passa a ser visto como vontade de Deus. Ah, entendi. O atraso vira um tempo de espera, o ambiente pesado se torna uma prova espiritual, a comunidade perde a capacidade de chamar as coisas pelos nomes que elas têm, e essa é a tempestade perfeita para que um líder controlador prospere. Ok, então a gente tem um cenário montado. Uma comunidade paralisada pelo medo e treinada para não questionar. É o terreno fértil. Exato. Agora, vamos virar a lente. Como o líder joga nesse tabuleiro? Quais são as táticas que a análise aponta? A primeira é a mais óbvia: o uso da autoridade espiritual como arma. Isso. O texto fala de uma falsa espiritualidade. O líder se apropria de um vocabulário que é sagrado para a comunidade. Palavras como cobertura espiritual, ordem, autoridade divina. E as transformam em ferramentas de dominação. Você precisa estar debaixo da minha cobertura. Deixa de ser uma expressão de cuidado e passa a ser uma exigência de lealdade cega. E o famoso isso é quebra de autoridade. Esse vira o argumento final para calar qualquer discordância. A análise contrapõe isso de forma muito direta, né? Cita aquela passagem onde Jesus diz aos discípulos: os governadores dos povos os dominam, mas entre vós não será assim. Pois é. A ideia é que a autoridade no reino de Deus seria para servir, não para ser servido. A inversão completa. É a perversão de um conceito legítimo, quando o objetivo principal da autoridade deixa de ser o serviço e o cuidado para se tornar o controle e a manutenção do poder. A fonte dessa autoridade, teologicamente falando, já não é mais a mesma. Uma ferramenta de pastoreia se transforma numa arma. Exatamente. Mas qual é a raiz disso? É só uma sede de poder abstrata ou tem algo mais profundo aí? A análise vai mais fundo e aponta para a mentalidade do líder inseguro. Por trás da fachada de autoridade inabalável existe uma profunda insegurança. Ah, o texto expõe um pensamento que esse líder nunca diria em voz alta, mas que guia todas as suas ações. Se não for comigo, não será com ninguém. Se não vier de mim, não vai acontecer. Nossa, isso é muito forte. E explica muita coisa. Explica tudo. Explica por que projetos incríveis que beneficiariam todo mundo são engavetados sem motivo. Por que pessoas super talentosas, cheias de iniciativa, são sistematicamente boicotadas. É exatamente isso. Qualquer coisa que não parta diretamente do líder ou que não o coloque no centro das atenções é percebida não como uma ajuda, mas como uma ameaça. Uma ameaça ao ego dele. Ao ego. A referência bíblica usada aqui é sobre aqueles que amam os primeiros lugares, conectando essa atitude diretamente ao ego. É quase como um CEO que, por medo de ser ofuscado, sabota os melhores projetos dos seus gerentes. A longo prazo, isso destrói a empresa. Destrói, mas a curto prazo protege o ego dele. Espera aí, mas isso não é autodestrutivo a longo prazo? Se a organização não cresce, se as pessoas talentosas vão embora, o poder desse líder também não diminui? Racionalmente, sim. Mas a lógica aqui não é racional. É a lógica da autopreservação do ego. Entendi. O que é fascinante é como a missão da organização deixa de ser o foco. A comunidade se torna uma plataforma para o ego do líder. O crescimento só é bem-vindo se reforçar o controle e o protagonismo dele. E qualquer iniciativa que ameace esse controle? Mesmo que seja ótima para a comunidade, é vista como um ataque pessoal e precisa ser neutralizada. A obra, que deveria servir a um propósito maior, passa a servir ao líder e isso se conecta com a última tática, que é talvez a mais ousada de todas: a criação da ilusão do líder indispensável.
É o checkmate. O líder ativamente constrói a narrativa de que sem ele tudo desmorona. Sem mim, isso aqui não funciona. Se eu sair, a igreja fecha. E se posiciona como a viga mestra que sustenta o prédio inteiro. É uma dependência criada artificialmente. E a análise faz um contraste brutal aqui, né? Pega essa ideia do sem mim nada funciona e coloca lado a lado com a frase de Jesus no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. É um confronto direto. A análise mostra a gravidade dessa transferência. Quando um líder humano começa a ocupar o lugar que, dentro daquela fé, pertence unicamente ao divino, a organização entra num território muito perigoso. Que o texto chama de Idolatria institucional. idolatria institucional. O que isso significa na prática? Significa que a lealdade das pessoas deixa de ser para com a missão, para com os princípios da fé e passa a ser para com o homem, para com o líder. A instituição começa a girar em torno da personalidade dele. Exato. E não do seu propósito original. E as pessoas defendem o líder com mais fervor do que defendem a própria fé. É um desvio sutil, mas com consequências devastadoras. Ok. A sabotagem do líder é clara, a estagnação fica visível, mas a vida continua. Como as pessoas na comunidade convivem com isso? Como elas justificam para si mesmas que nada avança? Aqui entra um mecanismo de defesa coletivo impressionante que a análise aponta. A falsa espiritualização do sofrimento. Ah, então não é o líder que justifica, são os próprios membros. Exato. São os próprios membros que, para lidar com a dissonância cognitiva, começam a racionalizar a paralisia. E aí surgem aquelas frases clássicas: Deus está no controle, é um tempo de espera. estamos passando por uma prova. Isso. A própria comunidade se torna cúmplice ao reinterpretar um problema de gestão como se fosse um deserto espiritual. É muito poderoso. Muito. E o texto faz uma distinção crucial aqui, que é um chamado à responsabilidade. Ele diz: nem toda espera vem de Deus. Às vezes, é apenas controle humano travestido de espiritualidade. Uau! Isso joga a bola de volta para a comunidade. Existe uma responsabilidade de discernir entre um processo divino genuíno e uma disfunção humana óbvia. Não dá para simplesmente terceirizar tudo para a vontade de Deus. E tem aquela advertência de Jeremias, né? Tem uma advertência pesada. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Há uma responsabilidade na liderança, mas também na comunidade, de não aceitar passivamente a destruição. O que nos traz de volta à questão do custo. No fim das contas, a decisão de não fazer nada é uma escolha. É uma escolha. E a análise é bem direta sobre o que está em jogo. Confrontar um líder assim pode custar seu lugar na comunidade, relacionamentos de anos. O conforto de pertencer a um grupo. Para muita gente, o custo da verdade é simplesmente alto demais. O silêncio, mesmo que pese na consciência, é um caminho mais seguro para manter a estabilidade social e familiar. É uma escolha pragmática, por mais dolorosa que seja. Exato. A citação usada para ilustrar isso é de uma beleza trágica. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A aprovação do grupo, o status, se tornam mais importantes que a própria integridade. Então, se a gente juntar todas as peças, o que a análise nos mostra é quase uma dança macabra. É uma boa imagem. De um lado, um líder inseguro que usa o controle como ferramenta de autopreservação,